O torcedor azulino mal teve tempo de respirar nos últimos dias. O clima no clube do Remo está fervendo, e o que não falta é notícia saindo a todo momento, agitando os bastidores e dividindo opiniões. A começar pela situação para lá de curiosa, e até surreal, envolvendo o técnico Antônio Oliveira e o executivo de futebol Marcos Braz. A torcida já tinha se despedido do treinador, dava como certa sua saída, vários portais anunciaram a demissão como sacramentada, mas, de repente, a diretoria volta atrás e confirma a permanência do comandante no cargo. Tudo isso com direito a reunião emergencial, decisões desencontradas e um sentimento de frustração que só cresce entre os torcedores. Não dá para negar, a permanência de Antônio Oliveira não tem absolutamente nada a ver com meritocracia ou desempenho dentro de campo. É um voto de confiança pessoal de Marcos Braz, que, ao que tudo indica, se tornou o verdadeiro chefe da hierarquia azulina. A relação entre os dois parece ser mais do que profissional, há quem diga que virou quase uma parceria inabalável, um romance sem fim que insiste em resistir à pressão das arquibancadas e dos resultados. A pergunta que não quer calar é: por que tanto esforço para manter alguém que claramente não conseguiu entregar nem organização, nem evolução, nem resultados? A verdade é que desde a chegada de Marcos Braz ao Remo, o torcedor tem colecionado mais decepções do que alegrias. O executivo parece agir com carta branca, toma decisões como se fosse o presidente do clube, pior, consegue o aval de toda a diretoria e do conselho deliberativo. É como se tudo que ele pedisse fosse automaticamente aprovado. E aí, o torcedor começa a se perguntar: o que existe por trás disso tudo? Por que tanto medo de contrariar o homem? Será que tem coisa aí que a gente não sabe? O que está escondido debaixo do tapete da presidência azulina? O presidente atual, que deveria ser a figura mais respeitada e soberana do clube, virou coadjuvante. Tonhão, como é conhecido, mais parece um figurante de luxo, um espectador privilegiado dos movimentos de bastidores. Enquanto Marcos Braz dita o ritmo das ações, define quem fica e quem sai, e mantém firme no cargo um treinador que já tinha sido limado, o presidente assiste tudo em silêncio. A impressão é que o clube do Remo virou uma extensão da vontade de uma única pessoa. Um executivo que, na prática, faz o papel de dono, e não de funcionário. E o resultado dessa bagunça não poderia ser outro: indignação por parte da torcida. A galera já não aguenta mais esse ciclo vicioso de promessas não cumpridas, apostas que não dão certo, treinadores que não conseguem fazer o time jogar e uma gestão que parece ignorar completamente o que vem das arquibancadas. Recentemente, um grupo de torcedores organizou um protesto forte em frente à sede do clube. Estenderam faixas, cobraram mudanças, pediram a saída imediata do treinador português e também de Marcos Braz. O recado foi claro: do jeito que está, não dá para continuar. E mesmo assim, a diretoria segue ignorando a voz das arquibancadas. Os erros se acumulam, os jogadores contratados não rendem, o desempenho do time beira o constrangedor, e quem cobra é tratado como inimigo. A frustração é tanta que já tem campanha pedindo público zero no próximo jogo. Um protesto legítimo, direto e sem violência. O recado é claro: se vocês não escutam o grito da torcida, talvez sintam o silêncio dela. E o torcedor que já está machucado, ainda vê um festival de decisões erradas fora das quatro linhas. A contratação relâmpago, e logo depois, a descontratação do atacante Pedrinho é a prova escancarada da falta de critério na gestão atual. O jogador chegou, foi anunciado como reforço, era uma aposta interessante para a ponta direita, mas, no fim das contas, foi barrado nos exames médicos. O motivo? Problemas físicos. Pedrinho não passou nos testes do NAS, indicando que havia risco de lesão crônica. Ou seja, o clube fez todo o processo de negociação sem sequer checar a real condição do atleta. E aí, torcedor, como confiar em uma diretoria que não faz nem o básico do básico? Enquanto isso, o mercado segue movimentado. O Remo anunciou recentemente o lateral esquerdo Jorge, um nome conhecido do torcedor brasileiro. Revelado pelo Flamengo, com passagem pelo futebol europeu, jogou no Mônaco, no futebol inglês pelo Nottingham Forest, e depois voltou ao Brasil, passando por Fluminense, Santos e Palmeiras. Mais recentemente estava no CRB,
onde rescindiu o contrato e ficou livre no mercado. O nome tem peso, a carreira é sólida, mas a pergunta que fica é: em que fase ele está? O Jorge que chega ao Remo é o mesmo que brilhou no início da carreira ou é apenas mais uma aposta em um jogador em decadência? Outro nome que gera desconfiança é o do centroavante João Pedro Souza. O atleta, que atuava no futebol do Vietnã, foi anunciado nas redes sociais do clube como novo reforço para a Série B. E aqui vale um parêntese: o histórico recente de contratações do Remo tem deixado a torcida com os dois pés atrás. É só lembrar do caso de Eduardo Melo, que também foi contratado com a promessa de reforçar o time e, nos poucos jogos que fez, mais parecia um cavalo desembestado em campo. Perdido, sem ritmo, sem noção de posicionamento. A mesma apreensão agora recai sobre João Pedro. Ninguém conhece, ninguém viu jogar, e a expectativa de que possa dar certo é praticamente nula, principalmente diante de um cenário tão mal gerido. E não para por aí. A diretoria azulina também está prestes a anunciar mais um reforço internacional. Um nome que, em outros tempos, até geraria empolgação: o meio-campista grego Paná. Aos 34 anos, o jogador tem no currículo passagens por Roma, Gênova, Torino, Olympiacos, Nottingham Forest e futebol da Arábia Saudita. Nesta última temporada, atuou em 27 partidas, marcou 2 gols e deu apenas uma assistência. Números bem modestos para um jogador que, ao que tudo indica, chega com status de titular. Mas será que vai render? Será que o estilo de jogo europeu dele vai encaixar no ritmo intenso e competitivo da Série B brasileira? Essas decisões escancaram um padrão: o clube do Remo virou um laboratório de experiências mal calculadas. A diretoria aposta em nomes que não entregam, contrata por impulso, demite por pressão, volta atrás no dia seguinte. No fim das contas, quem sofre é a torcida. Não tem planejamento, não tem coerência e, muito menos, transparência. As peças vão sendo jogadas no tabuleiro sem que exista uma estratégia clara. O que existe hoje no clube é uma desorganização institucional que se reflete diretamente dentro de campo. E quem mais sente tudo isso é o torcedor apaixonado, que segue acompanhando cada notícia com um misto de incredulidade e revolta. Porque não é só sobre ganhar ou perder. É sobre o respeito à instituição, à camisa, à história do Remo. E, principalmente, respeito ao torcedor que sustenta esse clube com sua paixão. O clube precisa, com urgência, reencontrar o caminho da profissionalização, da seriedade, da responsabilidade com cada decisão tomada. Porque do jeito que está, o abismo é cada vez mais próximo, e a esperança de um futuro melhor vai escorrendo pelas mãos a cada nova decisão mal feita. Se a permanência de Antônio Oliveira já era um erro, a manutenção de Marcos Braz no comando do futebol torna tudo ainda pior. O sentimento do torcedor é de impotência. Parece que ninguém dentro do clube escuta. Que a arquibancada virou cenário, e não mais protagonista. E, enquanto isso, a tabela da Série B vai correndo, os adversários pontuando, e o Remo continua estagnado. Se não abrir o olho, o time pode acabar brigando não pelo acesso, mas pela permanência. E isso, torcedor nenhum merece. A pressão vai aumentando, e a diretoria vai precisar lidar com as consequências das escolhas que fez. Porque toda decisão tem um preço. E, no futebol, esse preço geralmente vem cobrado em forma de derrota, crise e estádio vazio. O Remo não pode mais errar. Não dá para continuar insistindo em uma gestão que já deu todos os sinais de que perdeu o controle. A torcida cansou. E quando a torcida cansa, não tem reforço europeu, lateral experiente ou atacante do Vietnã que resolva. A cada dia que passa, fica mais evidente que o clube do Remo está perdido dentro de si mesmo. Não há uma linha clara de pensamento, não há projeto de médio ou longo prazo. A sensação é que tudo é decidido com base no improviso, em decisões tomadas no calor da pressão, tentando estancar a sangria com curativos frágeis, que não sustentam nem por uma semana. E no centro desse caos está a figura de Marcos Braz, o executivo de futebol que se tornou símbolo do desgaste institucional do Leão. Um homem que concentra tanto poder nas mãos que parece ditar as ordens como se fosse dono do clube, enquanto o presidente legítimo segue calado, passivo, quase irrelevante. O torcedor não é bobo.
Ele percebe quando há incoerência, quando as decisões internas contradizem o discurso oficial. A diretoria, por exemplo, dizia que buscava um novo rumo, que o futebol precisava de renovação, que era hora de mudar. Aí anuncia a saída do técnico português, como resposta à pressão popular, só para, dias depois, recuar e dizer que ele continua no cargo. Que tipo de comando é esse que muda de ideia em menos de 24 horas? Que tipo de gestão se permite esse vai-e-vem vergonhoso, como se o clube fosse um brinquedo nas mãos de quem está no poder? E o mais grave, a torcida não tem mais onde se apoiar. Não existe confiança no elenco, não existe esperança na comissão técnica e, muito menos, crédito na diretoria. O ambiente está contaminado, o clima é de insatisfação generalizada, e a única certeza é que, se nada mudar com urgência, o desastre será inevitável. A cada rodada, a pontuação que deveria trazer segurança vira pesadelo. E se a briga pelo acesso já parece distante, a luta contra o rebaixamento começa a se aproximar perigosamente. O time que deveria estar disputando as primeiras posições da tabela hoje vive de lampejos, de jogos ruins seguidos de atuações piores ainda. E quando o comando fora de campo está perdido, dentro de campo o reflexo é inevitável. A chegada de jogadores como Jorge, Paná e João Pedro até poderia gerar algum alívio, se o torcedor não tivesse vivido esse filme tantas vezes antes. Quantas e quantas vezes nomes experientes foram anunciados com festa, apenas para virarem peso morto dentro de campo semanas depois? O próprio Jorge, por mais currículo que tenha, chega em um momento em que precisa provar que ainda é competitivo, que ainda tem lenha para queimar. Porque o Jorge de 5, 6 anos atrás, que empolgava no Mônaco e chamava atenção na Europa, já não é mais o mesmo. Hoje, ele é um jogador que precisa mostrar que pode ser útil, e o Remo, infelizmente, não tem mais espaço para apostas que não entregam resultado imediato. E o caso de Paná é ainda mais delicado. O grego de 34 anos tem sim um histórico de clubes respeitáveis, mas os números recentes dele são frios, e até preocupantes. Em 27 jogos na temporada passada, apenas 2 gols e 1 assistência. E mais do que os números, a dúvida que paira no ar é: ele ainda tem intensidade física para encarar o ritmo da Série B? Por que não adianta ter nome, se o corpo já não responde? A segunda divisão brasileira é traiçoeira, exige entrega, imposição física, jogo sujo, disputa por cada centímetro do campo. Jogador europeu que vem de um estilo mais técnico, mais cadenciado, muitas vezes sofre. E o torcedor do Remo sabe que não dá mais para perder tempo esperando alguém se adaptar. Do outro lado, João Pedro representa o completo oposto, é um nome desconhecido, vindo do Vietnã, um futebol com pouca competitividade, quase nenhuma visibilidade, e que dificilmente serve como parâmetro para a realidade brasileira. O centroavante chega cercado de dúvidas, e a sensação é de que, mais uma vez, o clube apostou em um jogador que ninguém conhece, na esperança de que, por milagre, ele se encaixe. Mas o futebol não funciona assim. E a realidade é que essa gestão atual parece mais interessada em empilhar contratações do que em formar um time competitivo. Contrata, anuncia nas redes sociais, posta vídeo com musiquinha, mas, na hora do jogo, o resultado é um time que não tem padrão, não tem espírito, não tem alma. E essa falta de alma é o que mais machuca o torcedor. Ver um Remo apático, conformado, que não reage, que não morde, que não briga, que aceita as derrotas como se fossem normais, é revoltante. Porque o torcedor não quer só vitória. Ele quer ver entrega, raça, comprometimento. Quer ver jogador dando carrinho, lutando até o último minuto, honrando a camisa. O que se vê hoje, no entanto, é um elenco que parece anestesiado. Jogadores que caminham em campo, que perdem divididas como se estivessem em um amistoso. Um time que, se tomasse gol no aquecimento, talvez nem reagisse. E o reflexo disso tudo está fora das 4 linhas também. O clima de desânimo chegou nas arquibancadas, e o movimento por público zero é prova disso. Torcedor nenhum quer se afastar do clube que ama. Mas às vezes, o afastamento é a única forma de protesto que resta. Não adianta mais gritar, não adianta mais faixa, não adianta mais rede social. A única forma de ser ouvido agora é pelo silêncio do estádio vazio. E isso dói.
Dói muito. Porque o mangueirão vazio é um símbolo do fracasso de uma gestão. É o grito silencioso de um povo apaixonado que cansou de ser ignorado. E enquanto tudo isso acontece, o Remo vai se distanciando do que poderia ser. Vai se afastando do sonho de voltar à elite, de disputar grandes jogos, de reencontrar o protagonismo nacional. Fica preso em crises internas, decisões duvidosas, gestões questionáveis. Um clube que tem uma das torcidas mais apaixonadas do país, mas que vive preso em amadorismos que já não cabem mais no futebol moderno. Enquanto outros times se estruturam, investem em categorias de base, em análise de desempenho, em profissionalismo de verdade, o Remo ainda está preso em brigas de bastidor, em vaidades de dirigentes, em decisões tomadas no grito. O torcedor quer um clube grande. Um Remo que respeite sua história, que respeite sua torcida, que respeite sua camisa. Não dá mais para aceitar dirigentes que tratam o clube como propriedade particular, técnicos que se mantêm no cargo pela amizade, e jogadores que são contratados sem critério. O futebol mudou, e o Remo precisa mudar junto. Se continuar nessa toada, vai ficar cada vez mais difícil sair do buraco. E tudo isso poderia ser diferente se houvesse humildade para reconhecer os erros. Se a diretoria tivesse coragem de admitir que errou ao manter Antônio Oliveira, que errou ao dar tanto poder a Marcos Braz, que errou ao não escutar a torcida. Mas o que se vê ao contrário, um clube fechado em si mesmo, que prefere atacar quem critica do que corrigir o rumo. E aí, o torcedor se vê sem voz, sem esperança, e com cada vez menos vontade de seguir apoiando. E a consequência disso tudo já começa a aparecer. Os protestos se intensificam, a cobrança aumenta, o ambiente dentro do clube vira uma panela de pressão. Jogadores sentem, comissão técnica sente, e a diretoria começa a perceber que o apoio que tinha está sumindo. E se não houver reação agora, vai ser tarde demais. Porque não é só uma questão de resultado. É uma questão de identidade. O Remo precisa reencontrar quem ele é, o que ele representa, e por que ele existe. E isso só será possível com mudanças profundas, estruturais, corajosas. O torcedor azulino não quer promessas. Quer atitude. Quer ver dentro de campo um reflexo do que sente nas arquibancadas. Quer ver jogadores que entendam o peso da camisa que vestem. Quer ver uma diretoria que trabalhe pelo clube, e não pelo próprio ego. Quer um técnico que saiba o que está fazendo, e não alguém que se mantém no cargo por conveniência política. Quer um Remo forte, respeitado, temido. E esse Remo só vai voltar a existir quando quem está no comando parar de brincar de fazer futebol e começar a trabalhar com seriedade. Até lá, o silêncio da arquibancada será ensurdecedor. Porque não existe protesto mais poderoso do que o vazio deixado por quem ama, mas não aguenta mais ser ignorado. E esse vazio está chegando. O Remo precisa ouvir antes que seja tarde demais. Porque, do jeito que vai, o clube corre sério risco de perder não só pontos, não só posições, mas a própria alma. E um clube sem alma, por mais história que tenha, não vai a lugar nenhum. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O anúncio feito pelo clube nesta manhã deixou a torcida em polvorosa, provocando uma onda de comentários e especulações sobre o impacto que o jogador poderá ter no campeonato. Conhecido por sua visão de jogo impecável, passes precisos e capacidade de organizar o meio-campo como poucos, Lucas Lima chega com o peso de uma carreira consolidada e com a expectativa de transformar o estilo ofensivo do Remo, que há temporadas busca um maestro capaz de ditar o ritmo das partidas. Nos bastidores, os torcedores comentam sobre o entrosamento que ele poderá criar com os atacantes, imaginando jogadas ensaiadas e lançamentos que deixarão as defesas adversárias em xeque, enquanto analistas esportivos já começam a projetar o esquema tático que o técnico poderá adotar para maximizar o talento do novo reforço, considerando que sua chegada pode não apenas melhorar a criação de jogadas, mas também influenciar diretamente na performance coletiva do time. A chegada de Lucas Lima também movimenta a imprensa esportiva local e nacional,
com rumores de negociações anteriores que teriam falhado e agora, enfim, culminaram em um acerto que promete elevar o nível técnico do elenco do Remo, transformando o Baenão em um palco ainda mais temido pelos visitantes e em um centro de espetáculo para a torcida, que agora se vê com novas esperanças de grandes campanhas e de partidas memoráveis, reforçando a importância estratégica da contratação. A expectativa sobre a influência de Lucas Lima no Remo é motivo de intensa especulação entre comentaristas esportivos e torcedores, que não param de imaginar o que isso significará para o desempenho da equipe nas competições que se aproximam. Cada passe, cada lançamento e cada movimentação do meio-campo passa a ser analisada com lupa, enquanto se projeta a química que ele poderá criar com os jogadores ofensivos e defensores do time, numa sinergia que promete impactar não apenas os resultados imediatos, mas também a construção de jogadas inteligentes e a criação de oportunidades de gol, algo que os torcedores há tempos cobram e que parece finalmente estar ao alcance. Os rumores nos bastidores indicam que a negociação foi meticulosa, envolvendo conversas discretas entre diretoria, empresário do atleta e comissão técnica, até que todas as cláusulas foram finalmente alinhadas e a assinatura se tornou oficial, o que só aumentou a sensação de que o clube fez um movimento estratégico significativo, elevando o nível competitivo e psicológico do elenco. A chegada de um jogador de prestígio como Lucas Lima, com histórico de atuações marcantes e passes que definem o rumo das partidas, desperta uma série de especulações sobre a redefinição da formação tática, possíveis mudanças de posição para jogadores já estabelecidos e a expectativa de maior controle da bola em momentos cruciais, enquanto a torcida já se imagina lotando o Baenão para testemunhar o desempenho do novo maestro em campo, reforçando a sensação de que algo histórico pode estar prestes a acontecer na trajetória recente do Remo, trazendo não apenas técnica, mas também magia e inteligência futebolística. Nos arredores do Baenão, o burburinho é incessante, com torcedores debatendo a melhor forma de utilizar Lucas Lima em campo e projetando cenários para o início do campeonato. Conversas sobre o impacto de seu passe preciso, sua visão de jogo e sua capacidade de comandar o ritmo das partidas circulam nas redes sociais, em grupos de torcedores e entre especialistas do futebol, gerando uma atmosfera de expectativa quase palpável. A chegada do jogador também reacende discussões sobre o equilíbrio do meio-campo, questionando quais atletas manterão suas posições e como a comissão técnica poderá explorar a inteligência tática de Lucas Lima para criar uma equipe mais coesa e dominante, capaz de controlar o jogo com autoridade. Além disso, especula-se sobre como o jogador, com seu histórico de criatividade e liderança, poderá influenciar os mais jovens, servindo de exemplo e referência para talentos emergentes, enquanto fortalece a competitividade interna do elenco, elevando o nível geral de exigência e preparo físico. Nos bastidores, fontes não oficiais comentam sobre possíveis ajustes estratégicos e treinamentos específicos que já estariam sendo planejados para otimizar a adaptação do novo maestro ao time, garantindo que sua estreia seja memorável e que a torcida perceba imediatamente seu valor. Cada detalhe da negociação é analisado e debatido, desde a preparação física até o impacto psicológico sobre o grupo, alimentando a sensação de que a contratação de Lucas Lima não é apenas mais um reforço, mas um movimento calculado para transformar o Remo em protagonista absoluto dentro e fora de campo, reforçando a aura de mistério e expectativa que envolve o futuro do clube na temporada. A repercussão da contratação de Lucas Lima também alcança dimensões nacionais, com comentaristas de diversos veículos especulando sobre o efeito que a chegada do meia poderá ter na tabela e no cenário do futebol regional, enquanto torcedores rivais observam com atenção, imaginando como conter a criatividade do jogador dentro de campo. Alguns especialistas sugerem que seu estilo de jogo pode modificar completamente a dinâmica das partidas, criando oportunidades para contra-ataques e redefinindo o papel dos laterais e atacantes, enquanto outros analisam a pressão que recairá sobre ele para corresponder às expectativas de um torcedor que há tempos espera um protagonista capaz de mudar resultados. Nos bastidores, surgem boatos sobre conversas informais entre a comissão técnica e o próprio Lucas Lima, discutindo preferências de posicionamento e integração com jogadores-chave, enquanto o clube trabalha para que toda a logística e planejamento sejam ajustados de forma a garantir o máximo rendimento, minimizando riscos de adaptação. A imprensa esportiva local e nacional, por sua vez, observa atentamente cada movimentação, cada treino aberto e cada declaração, criando um clima de expectativa que aproxima a torcida de seu novo maestro antes mesmo de sua estreia oficial.
A contratação gera também uma onda de debate sobre o impacto psicológico no elenco, sugerindo que a presença de um jogador com experiência e visão de jogo avançada pode não apenas elevar o nível técnico, mas também influenciar a confiança coletiva, resultando em um time mais coeso, motivado e capaz de enfrentar adversários com estratégia apurada, aumentando ainda mais o burburinho e a atenção sobre o futuro do Remo no campeonato. No entanto, as especulações não se limitam ao aspecto técnico e tático, pois a presença de Lucas Lima no Bainão desperta discussões sobre marketing, visibilidade e retorno financeiro do clube, com torcedores e analistas imaginando como sua contratação poderá atrair patrocínios, aumentar vendas de ingressos e estimular a presença da torcida em jogos decisivos. Nos bastidores, circulam rumores sobre campanhas promocionais e estratégias de engajamento digital que já estariam sendo desenhadas para aproveitar o clima de festa e expectativa antes mesmo do apito inicial. Cada detalhe, a oficialização de Lucas Lima no Remo não é apenas uma notícia de transferência, mas um fenômeno de repercussão que promete transformar, afirmando que o novo reforço chegou para ser muito mais que um jogador, mas um verdadeiro maestro se a nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!